Os gêmeos nasceram sem andar, e o pai perdeu a esperança, até que uma menina simples cruzou o portão da mansão. Com um toque, ela despertou o que a medicina negou. E o milionário entendeu que milagres têm rosto humilde. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. A mansão de mármore branco se erguia imponente no alto da colina, como um monumento silencioso ao poder e à riqueza. As colunas majestosas e os jardins meticulosamente cuidados eram o cartão de visita de um dos homens mais poderosos do país. Eduardo Mendes, aos 52 anos, havia construído um império na indústria farmacêutica, transformando a pequena empresa herdada do pai em uma corporação multinacional. Os muros altos que cercavam a propriedade em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, não apenas protegiam seu patrimônio, mas também escondiam uma história de dor que nenhuma conta bancária conseguia aplacar. No jardim de inverno da mansão, onde a luz entrava suave pelas clarabóias de cristal, duas cadeiras de rodas idênticas estavam posicionadas diante de uma mesa de xadrez. Os movimentos precisos das pequenas mãos que deslocavam as peças pertenciam a Pedro e Paulo, os filhos gêmeos de Eduardo. Aos 8 anos, os meninos eram o retrato vivo de um mistério médico que consumia a vida do pai. Nascidos sem a capacidade de andar, os gêmeos haviam sido submetidos a todo tipo de exame, consulta e terapia que o dinheiro podia comprar. Cheque-mate, anunciou Pedro, o mais velho por apenas 2 minutos, com um sorriso tímido no rosto que lembrava tanto o da mãe falecida. De novo, você está roubando, protestou Paulo, cruzando os braços com um suspiro exagerado, mas sem real aborrecimento. A governanta, Dona Berenice, uma senhora de 60 e poucos anos que trabalhava para a família Mendes desde antes do nascimento dos gêmeos, observava a cena com um misto de carinho e tristeza. Ela sabia, como poucos, o peso que Eduardo carregava. Após a morte de Helena, sua esposa, durante o parto complicado que trouxe os meninos ao mundo, o empresário se tornara uma sombra do homem vibrante que um dia fora. Meninos, está na hora do remédio, anunciou Dona Berenice, aproximando-se com uma bandeja, onde repousavam 2 copos de água e pequenos comprimidos coloridos. Eduardo entrou no recinto naquele momento, o terno impecável contrastando com as olheiras profundas que marcavam seu rosto austero. Observou os filhos tomarem os remédios com a docilidade de quem estava acostumado àquela rotina diária. Como estão meus campeões hoje? Perguntou a voz grave, tentando soar animada, mas carregando o peso de quem já não esperava milagres. Estou massacrando o Paulo no xadrez, pai, respondeu Pedro com um entusiasmo raro. Só porque eu deixo, retrucou o irmão, provocando risadas contidas. Eduardo se aproximou, bagunçando os cabelos dos filhos, o único gesto de carinho que parecia natural para ele. Os relatórios médicos empilhados em seu escritório contavam sempre a mesma história desconcertante. Não havia causa neurológica, genética ou traumática para a paralisia dos meninos. Os corpos eram anatomicamente perfeitos, os exames normais. Era como se algo invisível, quase sobrenatural, os mantivesse presos àquelas cadeiras desde o primeiro suspiro. Senhor Mendes, chamou Dona Berenice, interrompendo o breve momento familiar. A nova jardineira chegou. Está esperando no hall para a entrevista, como o senhor solicitou. Eduardo assentiu, recompondo a postura profissional. Após a aposentadoria do jardineiro, que cuidara da propriedade por décadas, precisava de alguém competente para manter os jardins que Helena tanto amara. Estarei lá em 1 minuto, respondeu, ajeitando a gravata. Voltando-se para os filhos, acrescentou. Depois quero ver esse jogo de xadrez. Talvez eu desafie o vencedor. No amplo hall de entrada, com seu piso de mármore, que refletia a luz natural como um espelho, aguardava Márcia Oliveira, uma mulher de 40 anos, cabelos crespos presos em um coque simples, mãos calejadas e olhar determinado. Ao seu lado, meio escondida atrás da mãe, estava Lia, sua filha de 9 anos. A menina tinha os cabelos pretos trançados em várias tranças pequenas, decoradas com contas coloridas, e olhos grandes e curiosos, que pareciam absorver cada detalhe do ambiente luxuoso.
Eduardo entrou no hall com a postura ereta e o semblante sério que intimidava executivos em salas de reuniões. Deteve-se, visivelmente incomodado com a presença da criança. Bom dia, senhora Oliveira. Não fui informado que traria companhia para a entrevista, disse, com a frieza calculada de quem estava acostumado a controlar cada aspecto de seu universo. Márcia se adiantou, nervosa, mas mantendo a dignidade. Perdão, senhor Mendes, sou mãe solo, e hoje é sábado, não tinha com quem deixar minha filha. Asseguro que ela é tranquila e não causará problemas enquanto conversamos. Eduardo avaliou a situação por um momento. Em outros tempos, teria encerrado a entrevista ali mesmo. Mas algo no olhar da menina, uma mistura de curiosidade genuína e uma serenidade incomum para sua idade, o fez hesitar. Tudo bem. Vamos até meu escritório. Dona Berenice pode ficar com a menina no hall. Obrigada, senhor, mas Márcia começou hesitante. Lia não se sente confortável com estranhos. Prometo que ela ficará quietinha em um canto. Eduardo cedeu com um suspiro quase imperceptível. Na sala, enquanto discutiam os detalhes do trabalho, experiência com plantas tropicais, conhecimento sobre adubação orgânica, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, ele não pôde deixar de notar como a menina observava tudo com um interesse peculiar. Não era o olhar deslumbrado típico de quem se impressiona com luxo, mas o de alguém que parecia enxergar além das superfícies. A entrevista transcorreu de forma eficiente. Márcia era claramente qualificada, tendo trabalhado em um renomado jardim botânico por anos antes de se mudar para a região em busca de melhores oportunidades para a filha. O currículo era impecável, as referências sólidas. Eduardo decidiu contratá-la, com a condição de que a filha não interferisse no trabalho. Quando estavam finalizando os detalhes contratuais, foram interrompidos por Dona Berenice, que entrou apressada no escritório. Senhor Eduardo, perdoe-me, mas os meninos estão pedindo para ver o senhor. Estão inquietos hoje. A governanta lançou um olhar significativo para o patrão, o tipo de olhar que anos de convivência tornava eloquente. Os dias inquietos dos gêmeos geralmente envolviam pesadelos, perguntas sobre a mãe que não conheceram, ou simplesmente aquela melancolia inexplicável que os abatia de tempos em tempos. Ficaremos aqui apenas mais alguns minutos, respondeu Eduardo, checando o relógio de pulso. Foi então que Lia, que até aquele momento permanecera silenciosa, falou pela primeira vez. Eles gostam de histórias? Perguntou com uma voz suave, mas clara. Eduardo e Dona Berenice se viraram para a menina, surpresos. Como? Indagou Eduardo. Seus filhos. Eles gostam de ouvir histórias? Eu sei muitas. Minha mãe diz que tenho histórias até dentro dos sonhos. Márcia parecia mortificada pela intromissão da filha, mas Eduardo, ao invés da irritação esperada, sentiu uma estranha curiosidade. Sim, eles gostam, respondeu Dona Berenice, antes que Eduardo pudesse repreender a menina. Especialmente histórias de aventura. Lia sorriu, um sorriso luminoso que parecia iluminar seus olhos escuros. Eu posso contar para eles se quiserem. Tenho uma história sobre um menino que encontrou uma porta secreta no fundo do mar. Lia, não incomode o Sr. Mendes, advertiu Márcia constrangida. Mas a expressão de Eduardo havia mudado. Algo na simplicidade daquela oferta, na genuína bondade infantil, tocou algum lugar escondido em seu coração endurecido. Não, está tudo bem, disse, surpreendendo a si mesmo. Então, virando-se para Dona Berenice, pode levar a menina para conhecer os meninos. Vou terminar aqui com a senhora Oliveira, e já me junto a vocês. Dona Berenice hesitou, conhecendo a habitual reserva de Eduardo quanto a deixar estranhos próximos dos filhos. Mas havia algo diferente em seu olhar naquele dia. Tem certeza, senhor? Tenho, respondeu com uma firmeza que encerrou o assunto. Enquanto Lia seguia Dona Berenice pelos corredores da mansão, Márcia observava Eduardo com um misto de gratidão e apreensão. Minha filha tem um jeito especial com as pessoas, explicou como quem se desculpa. Às vezes acho que ela consegue sentir o que os outros estão sentindo, mesmo quando não dizem nada. Eduardo apenas assentiu, finalizando a contratação. Parte dele queria descartar aquilo como conversa fiada de mãe coruja, mas outra parte, talvez aquela que ainda buscava desesperadamente respostas onde a ciência falhara, estava curiosa.
No jardim de inverno, Dona Berenice apresentou Lia aos gêmeos, que observavam a recém-chegada, com a reserva típica de crianças pouco acostumadas à companhia de seus pares. A governanta explicou brevemente que Lia era filha da nova jardineira e que tinha uma história para compartilhar com eles. Que tipo de história? Perguntou Paulo, o mais desconfiado dos dois. Uma história verdadeira, respondeu Lia, sentando-se no chão próximo às cadeiras de rodas, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para ela. Sobre um menino que não podia andar na terra, mas descobriu que podia nadar mais rápido que todos os peixes do oceano. Os olhos dos gêmeos se arregalaram com interesse genuíno, e até mesmo Dona Berenice, que se preparava para sair discretamente, pausou para ouvir o início da narrativa. Como ele descobriu isso? Questionou Pedro, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Lia sorriu e então começou a tecer sua história com palavras simples, mas cheias de vida. Falava de um menino chamado Miguel, que nasceu sem poder usar as pernas, mas que sonhava em explorar o mundo. Um dia, levado pelo avô à praia, Miguel foi deixado na beira d'água, enquanto o avô cochilava. Uma onda gentil o arrastou para o mar e, para sua surpresa, ao invés de afundar, ele descobriu que na água seus movimentos eram livres, poderosos, como se tivesse asas nos braços e uma cauda de sereia no lugar das pernas imóveis. À medida que Lia narrava, sua voz ganhava nuances, às vezes sussurrando como a espuma do mar, outras soando vibrante como uma concha que guarda o rugido das ondas. Seus gestos pintavam o cenário invisível, as profundezas azuis, os cardumes, coloridos os tesouros escondidos, a cidade submersa que Miguel descobriu. Os gêmeos estavam completamente absortos, seus rostos geralmente sérios agora animados, olhos brilhando, bocas entreabertas em espanto. Nem notaram quando Eduardo entrou silenciosamente no recinto, acompanhado por Márcia. O empresário parou, à porta, atônito com a cena. Seus filhos, normalmente tão contidos, riam abertamente enquanto a menina desconhecida representava com as mãos o movimento de um polvo gigante que Miguel havia enfrentado. E então, quando o polvo estava prestes a enrolar seus tentáculos em torno do tesouro, continuava Lia. Miguel lembrou do que seu avô sempre dizia. Não é o tamanho do lutador que importa, mas o tamanho da coragem dentro dele. Então, ele nadou em círculos cada vez mais rápido, criando um redemoinho tão poderoso que o polvo ficou tonto e confuso. Paulo bateu palmas, entusiasmado. E depois? Ele conseguiu pegar o tesouro? Lia fez uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos de cada um dos gêmeos antes de responder. O tesouro não era o que ele pensava. Quando abriu o baú, não havia ouro nem joias, mas um espelho mágico. E sabe o que Miguel viu no espelho? O quê? Perguntaram os gêmeos em uníssono, totalmente envolvidos. Ele viu a si mesmo exatamente como era, mas seus olhos no reflexo brilhavam com uma luz que ele nunca tinha percebido antes. E uma voz saiu do espelho dizendo: "O verdadeiro tesouro está aqui", e apontou para o coração de Miguel. Sua força não está nas pernas, mas no espírito que nunca desiste. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela simples história infantil, de alguma forma, parecia dirigida a ele tanto quanto aos filhos. Pela primeira vez em anos, deixou-se lembrar de Helena sem que a dor fosse insuportável. Helena, que sempre dizia que a verdadeira riqueza estava nas pequenas coisas que o dinheiro não podia comprar. Quando Lia terminou sua narrativa, com Miguel retornando à praia transformado pela descoberta de sua força interior, houve um momento de silêncio reverente no jardim de inverno. Então Paulo perguntou, com uma voz pequena que traía sua esperança: "Essa história pode ser real? Pessoas como nós podem mesmo encontrar um lugar onde sejam livres?" Antes que Lia pudesse responder, Eduardo adiantou-se, revelando sua presença. Esperava ver os filhos retraírem-se, como costumavam fazer quando surpreendidos em momentos de vulnerabilidade emocional. Mas, para sua surpresa, eles mantiveram os sorrisos como se a magia da história ainda os protegesse. "Pai", exclamou Pedro, "a Lia conta as melhores histórias do mundo. Ela pode voltar amanhã para contar mais uma? Por favor." Eduardo olhou.
Para a pequena narradora, ainda sentada no chão com as tranças balançando a cada movimento de sua cabeça expressiva, havia algo nela, uma serenidade misturada com uma intuição que parecia muito além de seus 9 anos, que o intrigava profundamente. A mãe de Lia vai trabalhar aqui agora, respondeu, com uma suavidade que fez Dona Berenice erguer as sobrancelhas em surpresa. Então sim, acredito que ela poderá visitar vocês de vez em quando se for o desejo de todos. Márcia observava a cena com gratidão e orgulho. Sua filha sempre tivera esse dom de conectar-se com as pessoas, de encontrar palavras que abriam portas invisíveis, mas nunca a vira ter um efeito tão imediato e profundo como naqueles 2 meninos claramente sedentos por algo que iam além da atenção médica e dos privilégios materiais. Eu tenho mais histórias, ofereceu Lia, olhando agora para Eduardo com a mesma franqueza com que falara aos gêmeos. Histórias sobre pessoas que perderam coisas importantes, mas encontraram outras coisas que nem sabiam que estavam procurando. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se aquela criança pudesse ler os recantos mais escondidos de sua alma. As perdas que o definiram, a busca incessante por respostas que a ciência não conseguia fornecer. Teremos tempo para mais histórias, disse, mantendo a compostura. Agora acho que sua mãe precisa conhecer os jardins para começar o trabalho. Quando Márcia e Lia se retiraram, acompanhadas por um dos assistentes da casa que mostraria a propriedade, Eduardo permaneceu com os filhos. Pedro e Paulo começaram a falar simultaneamente, entusiasmados com a nova amiga e suas histórias fantásticas, pedindo para que pudessem levá-la para conhecer seus quartos, seus brinquedos, seus livros favoritos. Uma coisa de cada vez, respondeu Eduardo, surpreso com o súbito entusiasmo. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Mais tarde, depois que os gêmeos foram colocados na cama, Eduardo encontrou Dona Berenice na biblioteca, organizando os remédios do dia seguinte nas caixinhas separadoras. Nunca vi os meninos tão animados, comentou a governanta sem erguer os olhos de sua tarefa meticulosa. Aquela menina tem algo especial. Eduardo se serviu de um dedo de uísque, observando o líquido âmbar girar no copo de cristal. É apenas o encanto da novidade, respondeu tentando soar pragmático. Logo passará. Dona Berenice finalmente o encarou, com aquele olhar de quem o conhecia desde quando ainda corria pelos mesmos corredores que agora percorria, com passos pesados de homem desiludido. Sabe o que pensei quando vi os 3 juntos? Pensei na Helena. Ela sempre dizia que a mansão precisava de mais risos, mais histórias, que só assim este lugar deixaria de ser apenas uma casa para se tornar um lar. Eduardo virou o uísque de um só gole, sentindo o líquido queimar sua garganta. Um lembrete físico de que ainda estava vivo, ainda sentia coisas, mesmo que tentasse negar. Helena se foi, Berenice, e levou consigo qualquer chance de fazermos disso um lar. A governanta terminou de organizar os comprimidos e fechou as caixinhas com um clique decisivo. Não tenho tanta certeza disso, patrão. Não depois do que vi hoje. Naquela noite, enquanto a mansão adormecia, Eduardo permaneceu desperto em seu escritório, revisando mais uma vez os prontuários médicos dos filhos. Páginas e páginas de terminologia técnica, exames inconclusivos, diagnósticos hesitantes. Em seu computador, dezenas de e-mails trocados com especialistas internacionais, todos terminando com variações educadas da mesma conclusão devastadora. Não encontramos explicação médica para a condição. Sugerimos acompanhamento contínuo e adaptação à realidade permanente da paralisia. Permanente. A palavra que o assombrava há 8 anos, a sentença que negava a seus filhos a chance de correrem pelos jardins que sua mãe tanto amara, de explorarem o mundo com a liberdade que era direito de qualquer criança. Quando finalmente se recolheu ao quarto exausto, Eduardo sonhou com Helena. Não o pesadelo recorrente de vê-la pálida na mesa de cirurgia, mas um sonho diferente. Ela estava no jardim, rindo, com os cabelos soltos ao vento. Escute, dizia ela, apontando para algum lugar entre as roseiras. Escute o que eles estão tentando lhe dizer. Acordou com o primeiro raio de sol, com uma sensação estranha de expectativa, um sentimento quase esquecido em sua vida metódica e desprovida de surpresas.
Do lado de fora de sua janela, podia ver Márcia já trabalhando nos jardins, e ao seu lado, Lia, ajudando a plantar novas flores em um canteiro antes negligenciado. Por um instante fugaz, Eduardo se permitiu imaginar um futuro diferente do que havia planejado para si e para seus filhos. Um futuro onde histórias fantásticas pudessem ser mais que meras distrações, onde mistérios tivessem resoluções inesperadas, onde a palavra permanente não fosse uma sentença final. Afastou o pensamento com um gesto impaciente, voltando à sua rotina rigorosa. Mas algo havia mudado. No fundo de sua mente lógica e calculista, uma pequena semente de esperança havia sido plantada, tão pequena quanto as sementes que Lia agora enterrava cuidadosamente no solo fértil do jardim, mas igualmente carregada de potencial para crescer e transformar a paisagem de suas vidas. Nos dias que se seguiram, uma transformação sutil começou a ocorrer na mansão dos Mendes. O que antes era apenas uma casa suntuosa, onde o silêncio pesava como uma manta sufocante sobre seus habitantes, agora se enchia de pequenos momentos de alegria, principalmente quando Lia visitava os gêmeos após ajudar sua mãe nos jardins. Eduardo, inicialmente relutante em permitir essa proximidade, surpreendeu-se ao perceber como seus filhos floresciam na presença da menina. Numa tarde particularmente quente de fevereiro, quando o verão castigava a região serrana com um calor incomum, Eduardo chegou mais cedo do trabalho e encontrou uma cena inusitada no gazebo do jardim principal. Lia, Pedro e Paulo estavam concentrados em um jogo que ele nunca havia visto antes. As cadeiras de rodas dos gêmeos estavam posicionadas lado a lado, e Lia, sentada no chão à frente deles, movimentava pequenas pedras coloridas sobre um tabuleiro improvisado feito de galhos e folhas. "É um mapa do tesouro", explicou Paulo animadamente quando notou a presença do pai. "Lia inventou esse jogo onde temos que decifrar códigos para encontrar tesouros escondidos no jardim. E você precisa usar a mente, não as pernas, para vencer", completou Pedro, com um brilho no olhar que Eduardo não via há muito tempo. Aproximando-se, Eduardo observou o intrincado desenho que formava o tabuleiro. Não era apenas um rabisco infantil, mas um mapa detalhado da propriedade, com pontos de referência claros: a fonte dos cisnes, o caramanchão de rosas, o pequeno labirinto de arbustos que Helena havia desenhado, mas que nunca chegara a ver concluído. "Quem ensinou você a fazer mapas assim?" perguntou Eduardo, genuinamente impressionado. Lia ergueu os olhos com aquela serenidade desconcertante que parecia muito além de seus 9 anos. "Ninguém me ensinou, Sr. Mendes, eu só vejo os lugares e depois desenho o que lembro. Minha mãe diz que tenho memória fotográfica." Márcia, que recolhia ferramentas de jardinagem próximo dali, aproximou-se ao ouvir seu nome. "É verdade", confirmou ela. "Lia sempre teve essa capacidade especial. Pode visitar um lugar uma única vez e depois reproduzir cada detalhe, como se estivesse vendo uma fotografia em sua mente." Eduardo assentiu, intrigado. Havia algo na menina, não apenas sua habilidade incomum, mas uma percepção aguçada, uma sensibilidade que parecia captar coisas invisíveis aos olhos comuns. Nos últimos dias, ele a observara discretamente enquanto ela explorava os jardins com a mesma reverência com que Helena costumava fazê-lo. "E qual o objetivo final desse jogo?" indagou Eduardo, agachando-se para examinar o mapa de perto. "Encontrar o tesouro escondido da mansão, é claro", respondeu Lia com simplicidade. "Cada casa antiga tem segredos, Sr. Mendes. Esta mansão está tentando contar sua história, mas às vezes é preciso escutar com atenção." Um arrepio percorreu a espinha de Eduardo. As palavras da menina ecoavam estranhamente o sonho que tivera com Helena. "Escute o que eles estão tentando lhe dizer", dissera sua falecida esposa no sonho. "Pai, você pode jogar com a gente?" Tsui perguntou Paulo, sua voz tímida traindo o receio de uma negativa. Em outros tempos, Eduardo teria recusado, alegando trabalho pendente ou uma videoconferência importante. Mas algo naquele momento, talvez o olhar esperançoso dos filhos, ou talvez a curiosidade sobre o que mais Lia poderia revelar, o fez aceitar. "Por que não? Tenho uma hora livre antes do jantar."
A surpresa nos rostos dos gêmeos foi quase dolorosa para Eduardo. Quantas vezes havia negado esses pequenos momentos a seus filhos, sempre convencido de que a solução para seus problemas viria de médicos renomados, terapias caras, remédios experimentais. Nunca de algo tão simples quanto um jogo no jardim. Durante a hora seguinte, Eduardo se viu completamente absorto no mundo criado por Lia. O jogo não era apenas divertido, mas desafiador. Cada pista levava a outra, exigindo que usassem lógica, memória e observação. E a cada etapa concluída, os olhos dos gêmeos brilhavam mais. A próxima pista está onde o mármore chora lágrimas eternas, leu Lia de um pequeno pergaminho que haviam encontrado enterrado junto à fonte principal. A fonte dos cisnes, exclamou Pedro imediatamente. As estátuas de mármore parecem chorar quando a água escorre por elas. Eduardo se surpreendeu com a percepção poética do filho. Nunca imaginara que Pedro observasse o mundo dessa forma. Quantas outras coisas sobre seus próprios filhos ele desconhecia. Quando se dirigiram à fonte, Eduardo empurrando a cadeira de Paulo enquanto Lia ajudava a guiar a de Pedro pelos caminhos de pedra, uma sensação estranha de déjà-vu o invadiu. Algo naquela cena, naquela busca infantil por um tesouro imaginário, parecia simultaneamente novo e familiar. A fonte dos cisnes era uma das peças centrais do jardim, projetada pessoalmente por Helena. Duas majestosas aves de mármore branco se entrelaçavam no centro, com água jorrando suavemente de seus bicos, criando um efeito que, de fato, lembrava lágrimas eternas. Deve estar em algum lugar na base da fonte, sugeriu Eduardo. Entrando no espírito da brincadeira, Lia balançou a cabeça negativamente. Não na base, no reflexo. A menina se aproximou da borda da fonte, olhando atentamente para a superfície da água, onde a imagem dos cisnes se refletia, distorcida pelas ondulações. Eduardo e os gêmeos observavam confusos, até que Lia apontou para um detalhe no fundo da fonte. Ali! Vejam! Incrustado no mosaico de azulejos portugueses que formava o fundo da fonte, quase imperceptível, a menos que se olhasse diretamente através da água cristalina, havia um pequeno símbolo entalhado, duas iniciais entrelaçadas, H e E. Helena e Eduardo, murmurou Eduardo, sentindo o coração acelerar. Ele nunca havia notado aquele detalhe antes, embora tivesse passado incontáveis vezes por aquela fonte. Como Helena havia conseguido manter aquela pequena surpresa escondida dele? E mais importante, como Lia sabia exatamente onde olhar? O que isso significa para o jogo? Perguntou Paulo, inclinando-se tanto quanto sua cadeira permitia para tentar ver melhor. Significa que o próximo passo é descobrir o que as iniciais estão protegendo, respondeu Lia, com a naturalidade de quem apenas segue um roteiro previsível. Eduardo sentiu-se tonto. Não era possível que uma brincadeira infantil inventada por Lia tivesse, por coincidência, levado a um segredo real que ele mesmo desconhecia. A menos que... Lia chamou tentando manter a voz calma. Você já esteve nesse jardim antes? Talvez quando era mais nova? A menina o encarou com aqueles olhos profundos e sinceros. Não, Sr. Mendes. Mamãe e eu nos mudamos para Petrópolis só há 3 meses. Antes disso, morávamos em Minas Gerais. Então, como você sabia sobre isso? Eduardo apontou para as iniciais escondidas. Lia deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. Eu não sabia. Foi a casa que me contou. Eduardo trocou um olhar perplexo com Márcia, que havia se aproximado para verificar se tudo estava bem. Ela sempre fala assim, explicou Márcia, com um sorriso apologético. Desde pequena, Lia diz que consegue ouvir os lugares que as coisas inanimadas conversam com ela. O psicólogo disse que é apenas uma imaginação muito vívida, comum em crianças sensíveis. Eduardo assentiu, tentando racionalizar o que acabara de presenciar. Coincidências aconteciam, e crianças tinham mesmo uma percepção diferente da realidade, muitas vezes notando detalhes que adultos, em sua pressa, deixavam passar. Nada sobrenatural, apenas a mente observadora de uma criança perspicaz. E o que precisamos fazer agora? Perguntou ele, decidindo continuar o jogo, mesmo com o estranho desconforto que começava a sentir. Temos que procurar algo relacionado a essas iniciais, sugeriu Pedro, tomando a liderança pela primeira vez.
Algo que a mamãe deixou para o senhor, pai. A menção à mãe, feita com tanta naturalidade, pegou Eduardo de surpresa. Os gêmeos raramente falavam de Helena, como se percebessem instintivamente como o assunto era doloroso para o pai. Mas agora, envolvidos naquela estranha caça ao tesouro, parecia que uma barreira invisível havia sido rompida. Acho que sei onde procurar, disse Eduardo, após um momento de reflexão. Venham comigo. Eles seguiram para um pequeno pavilhão semicircular nos fundos do jardim, quase escondido por trepadeiras floridas. Era o lugar favorito de Helena, onde ela costumava ler, desenhar seus projetos paisagísticos ou simplesmente contemplar a natureza. Eduardo havia mantido o local intacto após sua morte, uma espécie de santuário que raramente visitava. Ao entrarem, os gêmeos ficaram em silêncio, sentindo instintivamente a importância do lugar. Eduardo se dirigiu a uma pequena cômoda de mogno no canto, onde um vaso com flores frescas era mantido. Dona Berenice cuidava para que nunca faltassem flores naquele espaço. Sua mãe passava horas aqui, explicou Eduardo, abrindo a gaveta superior da cômoda. Ela chamava este lugar de meu pequeno paraíso. De dentro da gaveta, retirou uma caixinha de madeira entalhada. Os gêmeos nunca as haviam visto antes. O que é isso, pai? Lhe perguntou Paulo, os olhos arregalados de curiosidade. Um presente de casamento que dei à sua mãe, respondeu Eduardo, a voz ligeiramente embargada. Um porta-joias feito especialmente para ela. Ele abriu a caixa delicadamente. No interior, forrado de veludo azul, repousavam algumas joias que Helena usava frequentemente. Um par de brincos de pérolas, um broche de safiras, um anel de família. Mas não era isso que Eduardo procurava. Estranho, murmurou ele, franzindo o senho. Deveria estar aqui. O que, Sr. Mendes? Perguntou Lia, que observava tudo com atenção. Um medalhão. Um pingente de ouro em forma de coração que dei a Helena, no dia do nosso casamento. As mesmas iniciais da fonte estavam gravadas nele. Ela nunca o tirava, exceto... Eduardo parou, engolindo em seco. Helena estava usando o medalhão quando entrou em trabalho de parto prematuro. Quando ele a viu pela última vez, pálida e imóvel na mesa de cirurgia, o medalhão ainda estava em seu pescoço. Os médicos haviam dito que ela fora enterrada com ele, conforme seria seu desejo. Exceto quando... Vá, insistiu Pedro, alheio ao tumulto emocional do pai. Não importa, respondeu Eduardo rapidamente. Deve ter sido guardado em outro lugar. Vamos continuar o jogo de outra forma. Mas Lia havia se afastado do grupo. Estava parada perto da janela do pavilhão, olhando fixamente para algo através do vidro. As rosas estão chamando, disse ela num tom quase distraído. Como assim? Perguntou Eduardo, aproximando-se. Lia apontou para o caramanchão de rosas brancas que ficava a alguns metros de distância. É ali que precisamos ir agora. As rosas guardam segredos. Eduardo sentiu um calafrio. Helena adorava rosas brancas. O caramanchão havia sido um de seus últimos projetos, antes de descobrir a gravidez. Era lá que ela se sentava para escrever em seu diário. Pensou ele, recordando-se de imagens quase esquecidas de Helena. Grávida, serena sob o dossel de rosas, escrevendo em seu pequeno caderno de capa de couro. Quando chegaram ao caramanchão, o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas pétalas brancas, dando-lhes um brilho quase sobrenatural. Márcia, preocupada com o horário, insistiu que ela e Lia precisavam voltar para casa. Já passamos da nossa hora, Sr. Mendes. Posso preparar um lanche rápido para os meninos antes de irmos, se quiser. Eduardo assentiu, agradecendo a consideração, mas percebeu o desapontamento nos olhos dos filhos. A caça ao tesouro havia sido interrompida no momento mais intrigante. Podemos continuar amanhã? Perguntou Pedro, esperançoso. Claro que sim, respondeu Lia, sorrindo. O tesouro esperou todo esse tempo. Pode esperar mais um dia. Enquanto Márcia e Lia se afastavam em direção à casa principal, Eduardo permaneceu no caramanchão com os gêmeos, sentindo uma estranha inquietação. Algo sobre aquele lugar, sobre as palavras de Lia, sobre o medalhão desaparecido. Tudo se misturava em sua mente como peças de um quebra-cabeça que ele não conseguia encaixar. Pai, chamou Paulo, tirando-o de seus pensamentos. Você acha que a mamãe deixou mesmo alguma coisa escondida para nós?
A pergunta, feita com tanta inocência e esperança, pegou Eduardo desprevenido. Como explicar aos filhos que tudo aquilo era apenas uma brincadeira, um jogo imaginário? Como dizer que a mãe que nunca conheceram não havia deixado tesouros escondidos nem mensagens secretas? Apenas um vazio que nada parecia preencher. Sua mãe deixou o maior tesouro que alguém pode deixar, respondeu finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Deixou vocês dois! E acreditem, não há nada no mundo mais valioso para mim. Os gêmeos sorriram, mas Eduardo percebeu que a resposta não havia sido completamente satisfatória para eles. Estavam naquela idade em que começavam a questionar o mundo, a formar suas próprias opiniões. E claramente, a chegada de Lia havia despertado neles um novo tipo de curiosidade. Sobre o passado, sobre a mãe que conheciam apenas por fotografias, sobre os mistérios que a casa onde viviam poderia esconder. Na volta para a casa principal, Eduardo empurrava as cadeiras de rodas pelos caminhos de pedra, enquanto o céu escurecia rapidamente. As luzes automáticas do jardim começaram a se acender uma a uma, criando um cenário quase mágico. Pai, disse Pedro de repente, a Lia falou que consegue ouvir quando estamos tristes, mesmo quando não dizemos nada. Eduardo diminuiu o passo, surpreso pela observação. E o que mais ela disse? Que a tristeza faz um barulho como chuva, caindo em telhado de zinco, respondeu Paulo. E que a nossa casa tem muita chuva dentro, mesmo quando o céu está limpo. Eduardo não soube o que responder. A metáfora era estranhamente poética e perturbadora ao mesmo tempo. Ela também disse, continuou Pedro, que às vezes sente a presença da mamãe no jardim, principalmente perto das rosas brancas. Eduardo parou abruptamente, sentindo o coração disparar. Lia disse isso quando? Hoje, enquanto jogávamos, explicou Paulo. Ela disse que algumas pessoas, mesmo depois de partirem, deixam um pedaço de si nos lugares que amavam, e que a mamãe ainda cuida do jardim e de nós. A ideia era reconfortante e perturbadora ao mesmo tempo. Eduardo não era um homem religioso ou supersticioso. Acreditava em ciência, em fatos comprováveis. A morte para ele era definitiva, um encerramento sem volta, e ainda assim, algo nas palavras simples de Lia, transmitidas agora pelos lábios de seus filhos, tocava uma corda sensível em seu coração endurecido. Vocês acreditam nisso? Perguntou ele, retomando o caminho. Eu quero acreditar, respondeu Pedro após um momento de reflexão. Faz a gente se sentir menos sozinho. Naquela noite, depois que os gêmeos foram colocados na cama, Eduardo voltou sozinho ao jardim. A lua cheia iluminava os caminhos, tornando desnecessárias as luzes artificiais. Sentiu-se atraído novamente ao caramanchão de rosas, como se algo o chamasse. Sentado no mesmo banco onde Helena costumava se sentar, ele fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez em anos, sentir plenamente a dor da perda. Não a dor aguda e desesperada dos primeiros dias, mas uma dor madura, profunda, que havia se tornado parte dele como uma cicatriz. O que você está tentando me dizer, Helena? Murmurou para o silêncio da noite. Apenas o suave farfalhar das folhas lhe respondeu. Eduardo abriu os olhos e seu olhar pousou em um detalhe que nunca havia notado antes. Uma das pedras que formavam a base do caramanchão parecia ligeiramente desalinhada das outras. Intrigado, aproximou-se para examinar melhor. A pedra de fato estava solta. Com cuidado, Eduardo a removeu, revelando uma pequena cavidade por baixo. Seu coração quase parou quando viu o que havia dentro. Um pequeno caderno de couro, protegido por um saco plástico vedado. O diário de Helena. Com mãos trêmulas, Eduardo o retirou do esconderijo. Sabia que deveria respeitar a privacidade da esposa, mesmo após sua morte. Mas algo lhe dizia que Helena havia escondido o diário ali propositalmente. Talvez para que fosse encontrado um dia. Voltou rapidamente para a casa, evitando ser visto por Dona Berenice ou qualquer outro funcionário. Em seu escritório, trancou a porta e colocou o diário sobre a mesa, observando-o como se fosse um objeto sagrado ou uma bomba prestes a explodir. O caderno estava em bom estado, protegido pelo invólucro plástico. Na capa, as iniciais de Helena estavam gravadas em dourado já um pouco desbotado. Eduardo hesitou, a mão pairando sobre o diário. Seria uma violação abri-lo? Ou seria uma obrigação, considerando o modo como fora encontrado?
finalmente tomou sua decisão. Se havia respostas a serem encontradas sobre o passado, sobre a misteriosa condição dos gêmeos, sobre qualquer coisa, elas poderiam estar ali. Helena sempre fora observadora, intuitiva. Se algo estranho acontecera durante sua gravidez, ela teria registrado. Eduardo abriu o diário nas últimas páginas, assumindo que seriam as entradas mais recentes, escritas durante a gestação. A letra elegante e fluida de Helena encheu seus olhos, trazendo-a de volta por um instante, como se ela estivesse ali, falando diretamente com ele. 15 de junho. 7º mês de gestação. Algo não está certo. Tenho medo de falar com Eduardo. Ele está tão empolgado com os bebês, tão ocupado com a expansão da empresa. Mas estes enjoos não são normais, nem esta fraqueza constante. O Dr. Victor diz que é comum em gestações de gêmeos. Mas por que não consigo sentir os bebês se mexendo como antes? Eles estavam tão ativos no 5º mês, agora mal se movem. A secretária de Eduardo, Cristina, tem sido surpreendentemente atenciosa, trazendo-me chás especiais que, segundo ela, ajudarão com os enjoos. Mas depois de tomá-los, sinto-me ainda mais fraca. Estou sendo paranoica ou há algo que não estou vendo? Eduardo sentiu o sangue gelar. Cristina havia sido sua secretária por quase uma década, uma funcionária exemplar, sempre dedicada, sempre presente. Após a morte de Helena e o nascimento dos gêmeos, fora ela quem o ajudara a reorganizar a empresa, a contratar enfermeiras, a encontrar os melhores médicos. Ele confiava nela implicitamente. Virou a página com o coração acelerado. 20 de junho. Aconteceu novamente. Após tomar o chá de Cristina, senti tonturas e precisei me deitar imediatamente. Quando acordei horas depois, encontrei-a no meu quarto organizando meus remédios. Disse que Berenice a havia solicitado para isso. Mas quando perguntei a Berenice mais tarde, ela pareceu confusa. Estou guardando amostras dos chás em pequenos frascos. Se minhas suspeitas estiverem corretas, não é loucura. Por que Cristina faria algo para me prejudicar? Ela trabalha para Eduardo há anos. É praticamente da família. Mas não posso ignorar o que estou sentindo. Os bebês estão tão quietos. E Eduardo está sempre tão ocupado para notar qualquer coisa. Preciso falar com alguém. Talvez Berenice. Eduardo não conseguiu continuar lendo. A possibilidade que se apresentava era monstruosa demais para ser considerada. Cristina, sua fiel secretária, envenenando sua esposa grávida, era impensável. Devia haver outra explicação para as suspeitas de Helena. Estresse, hormônios da gravidez, imaginação exacerbada pela ansiedade de uma primeira gestação. Mas e se fosse verdade? E se o mistério da paralisia dos gêmeos não fosse um capricho cruel da natureza, mas resultado de envenenamento deliberado? Eduardo sentiu náusea. Precisava respirar. Guardou o diário cuidadosamente na gaveta de sua mesa e a trancou. Precisava processar o que havia lido, considerar todas as possibilidades antes de tirar conclusões precipitadas ou fazer acusações. Ao sair para a varanda de seu quarto, Eduardo olhou para a vastidão escura do jardim abaixo. De algum lugar distante, ouviu o som suave de uma música. Provavelmente o rádio de um dos funcionários que moravam nas dependências da propriedade. A melodia, triste e doce ao mesmo tempo, parecia envolver a mansão como um manto. Estou enlouquecendo, pensou Eduardo. Ou realmente há algo aqui que estive ignorando por todos estes anos? A imagem de Lia veio à sua mente. Seus olhos profundos e sábios, suas palavras enigmáticas, sua conexão instantânea com os gêmeos, sua capacidade de encontrar segredos ocultos, como se a casa realmente lhe falasse. Seria possível que uma criança de 9 anos tivesse percebido em poucos dias o que ele não conseguira ver em 8 longos anos. No horizonte, as primeiras luzes da aurora começavam a se insinuar, trazendo promessas de um novo dia. Eduardo não havia dormido, mas sentia-se estranhamente alerta, como se despertasse de um longo torpor. Algo havia mudado irrevogavelmente. Um véu havia sido levantado. E pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentiu algo diferente de desespero ou resignação. Sentiu determinação. Se havia respostas a serem encontradas, ele as encontraria. Se havia justiça a ser feita, ele a faria. Devia isso a Helena. Devia isso aos seus filhos. E, de alguma forma, devia também à pequena Lia que trouxera luz a uma casa há muito mergulhada em sombras. A manhã seguinte,
trouxe uma nova energia para a mansão dos Mendes. Eduardo, após uma noite inteira em claro relendo passagens do diário de Helena, decidiu que era hora de agir. Se as suspeitas da esposa tivessem fundamento, e seu instinto lhe dizia que sim, então seus filhos haviam sido vítimas de um crime hediondo, privados do direito básico de andar devido à obsessão doentia de alguém. A simples possibilidade fazia seu sangue ferver de indignação. Mas Eduardo era, acima de tudo, um homem calculista. Sabia que precisava agir com cautela. Se Cristina fosse realmente culpada, qualquer movimento em falso poderia alertá-la, fazendo-a destruir possíveis evidências. E ele precisava de provas concretas, não apenas das suspeitas de uma mulher grávida e possivelmente paranoica, por mais que amasse e respeitasse Helena. Sentado à mesa do café da manhã, observava os filhos com novos olhos. Pedro e Paulo conversavam animadamente sobre os planos para o dia, ansiosos pela chegada de Lia para continuarem a misteriosa caça ao tesouro. Em seus rostos, Eduardo via traços de Helena, o formato dos olhos, o sorriso discreto, a maneira como franziam a testa quando concentrados. E agora, também via algo que nunca havia permitido a si mesmo enxergar: possibilidade. A possibilidade de que eles não estivessem condenados a passar a vida em cadeiras de rodas. "O senhor não dormiu bem, patrão?" perguntou Dona Berenice, colocando uma xícara de café forte à sua frente. Seus olhos experientes notavam as olheiras profundas, o cansaço estampado no rosto do homem, que vira crescer. "Tive muito em que pensar, Berenice", respondeu Eduardo, tomando um gole do café quente. Hesitou por um momento, então decidiu confiar na mulher que sempre fora leal à família. "Encontrei o diário de Helena ontem à noite." Dona Berenice quase deixou cair a jarra de suco que segurava. "O diário? Onde?" "No caramanchão de rosas, escondido sob uma pedra solta." A governanta pareceu genuinamente surpresa, mas havia também algo mais em seus olhos: alívio, culpa. Eduardo não conseguia decifrar. "Helena sempre escrevia naquele diário", comentou Dona Berenice, sentando-se à mesa, algo que raramente fazia na presença do patrão, especialmente durante a gravidez. Dizia que era uma forma de conversar com os bebês, contar-lhes como se sentia enquanto os esperava. "Você sabia que ela suspeitava estar sendo envenenada?" e perguntou Eduardo diretamente, mantendo a voz baixa para que os gêmeos, absortos em sua própria conversa, não ouvissem. O choque no rosto de Berenice parecia genuíno. "Envenenada? Meu Deus, não. Ela nunca me disse nada disso. Se tivesse dito..." Sua voz falhou. "Se tivesse dito, o que você teria feito?" Berenice encarou Eduardo com olhos marejados. "Teria feito tudo para protegê-la, é claro. Você sabe o quanto eu amava Helena. Era como a filha que nunca tive." Eduardo assentiu, escolhendo acreditar na velha governanta. No diário, ela menciona que Cristina lhe dava chás especiais após os quais se sentia pior. E fala sobre o Dr. Victor, que sempre minimizava suas preocupações. Berenice franziu o senho, pensativa. "Agora que você menciona, lembro que Cristina realmente aparecia com frequência, trazendo chás para Helena. Dizia que eram receitas da avó dela, boas para gestantes. Eu mesma cheguei a pensar que era gentileza demais vindo de alguém sempre tão reservada." "E o Dr. Victor? Você notou algo estranho nele?" Dona Berenice hesitou, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. O Dr. Victor sempre foi muito respeitado, com sua clínica chique e aqueles diplomas todos. Mas Helena não gostava dele. Dizia que ele falava mais com você sobre a gravidez dela do que com ela mesma, como se ela fosse apenas um receptáculo, não uma pessoa. As palavras de Berenice fizeram Eduardo se sentir ainda pior. Era verdade. Ele e o Dr. Victor conversavam longamente após cada consulta, geralmente em seu escritório, enquanto Helena descansava. O médico o tranquilizava, explicando que as preocupações de Helena eram apenas ansiedades típicas de primíparas, e ele, imerso no trabalho e confiante no profissionalismo do amigo de longa data, aceitava essas explicações sem questionar. "Preciso de sua ajuda, Berenice", disse Eduardo, tomando uma decisão súbita. "Mas o que vou lhe pedir deve permanecer absolutamente entre nós." A governanta assentiu, séria. "Pode contar comigo, patrão." "Sempre pude. Quero que você encontre amostras de todos os medicamentos que os meninos tomam regularmente.
Os comprimidos, as vitaminas, tudo. E também quero que você tente se lembrar de qualquer comportamento estranho de Cristina após o nascimento dos gêmeos. Berenice arregalou os olhos, compreendendo o que Eduardo sugeria. O senhor acha que... Até hoje? Eduardo baixou ainda mais a voz. Se alguém envenenou Helena durante a gravidez, afetando o desenvolvimento neurológico dos bebês, é possível que ainda esteja administrando algo para mantê-los incapacitados. A ideia era tão monstruosa que ambos ficaram em silêncio por alguns segundos, absorvendo o peso dessa possibilidade. Farei o que me pede, disse finalmente Berenice, e rezarei para estarmos enganados. O som da campainha interrompeu a conversa. Márcia e Lia haviam chegado para mais um dia de trabalho. Eduardo observou pela janela como os olhos dos gêmeos se iluminaram ao verem a pequena visitante entrar no jardim. Em apenas alguns dias, Lia havia se tornado uma presença essencial na vida dos meninos, trazendo cor, risos e esperança, onde antes havia apenas a monótona rotina de fisioterapias infrutíferas e médicos com expressões de piedade profissional. Pai, podemos continuar nossa caça ao tesouro hoje? Perguntou Paulo, enquanto Eduardo ajustava o colarinho de sua camisa. Claro que podem, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade da resposta. Na verdade, acho que vou participar mais ativamente dessa busca. Estou curioso para ver aonde ela nos leva. Os gêmeos trocaram olhares de surpresa e alegria. Era raro que o pai demonstrasse interesse por suas brincadeiras, ainda mais prometendo participar delas. No jardim, Lia já estava absorta em seu papel de guia da misteriosa caça ao tesouro. Ao ver Eduardo se aproximar, abriu um sorriso radiante, como se já esperasse por ele. Bom dia, Sr. Mendes. Estávamos prestes a continuar de onde paramos ontem. O caramanchão de rosas, lembra? Eduardo sentiu um arrepio. Como poderia esquecer? Foi lá que encontrara o diário de Helena, a peça que começava a desvendar o quebra-cabeça de sua vida. Sim, claro, respondeu, tentando manter a voz casual. Mas antes, Lia, gostaria de saber como você escolheu justamente aquele lugar para continuarmos o jogo ontem. A menina inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse óbvia. Não fui eu quem escolheu, Sr. Mendes. Foi a casa, ou melhor, foi a senhora que cuida das rosas. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Que senhora, Lia? A senhora de branco que às vezes está no jardim, respondeu Lia naturalmente. Ela tem o cabelo igual ao dos meninos e sorri como se guardasse um segredo. Ela me mostrou onde olhar na fonte e depois me disse para irmos ao lugar das rosas. Márcia, que se aproximava com uma bandeja de limonada fresca, pareceu constrangida. Lia tem uma imaginação muito vívida, Sr. Mendes. Desde pequena inventa essas amigas imaginárias. Mas Eduardo não conseguia descartar as palavras da menina como simples fantasia. A descrição era precisa demais. Helena realmente usava branco com frequência, especialmente no jardim, para refletir o calor. E aquela expressão enigmática, como se guardasse um segredo, era tão característica dela que havia sido capturada até mesmo em seu retrato oficial, que agora pendia sobre a lareira principal. Entendo, respondeu Eduardo, decidindo não pressionar mais o assunto. Vamos continuar nossa busca, então. Enquanto os gêmeos e Lia retomavam o jogo, com Eduardo os acompanhando, Dona Berenice se dedicava à tarefa que lhe fora confiada. No quarto dos meninos, abriu o armário de remédios, uma coleção impressionante de frascos, comprimidos e suplementos, todos meticulosamente organizados e etiquetados. Alguns deles eram facilmente identificáveis, analgésicos comuns, vitaminas de marcas conhecidas, suplementos de cálcio. Mas havia outros, em frascos sem rótulos comerciais, apenas com etiquetas escritas à mão, indicando vitamina especial, ou suplemento para desenvolvimento muscular, fórmula do Dr. Victor. Berenice coletou amostras de cada um, guardando-as em pequenos sacos plásticos, que escondeu dentro de sua bolsa pessoal. Enquanto fazia isso, sua mente trabalhava freneticamente, tentando lembrar de detalhes, comportamentos, qualquer coisa que pudesse confirmar ou refutar as suspeitas de Eduardo. Cristina sempre fora uma figura distante, eficiente, quase invisível em sua discrição. Típica secretária executiva de alto nível, vestida impecavelmente,
sempre profissional. Berenice nunca havia pensado muito sobre ela. Eram de mundos diferentes dentro da mesma casa. Mas agora, repassando os anos, pequenos detalhes começavam a emergir. O interesse incomum que Cristina demonstrava pelos gêmeos, insistindo em visitar a mansão regularmente após o nascimento, sempre trazendo presentes, sempre perguntando sobre o desenvolvimento deles. A maneira como às vezes a encontrava no quarto dos meninos, supostamente deixando algum presente, ou simplesmente passando para ver como estavam. E mais estranhamente, a insistência em estar presente quando o Dr. Victor vinha para as consultas mensais. Na época, Berenice atribuíra tudo isso à gentileza, talvez a um instinto maternal não realizado de uma mulher solteira de meia-idade. Agora, sob a nova luz das suspeitas de Eduardo, esses comportamentos ganhavam um tom mais sinistro. No jardim, a caça ao tesouro havia levado o grupo para uma área raramente visitada, um pequeno bosque no limite da propriedade, onde Helena havia planejado construir uma casa na árvore para os futuros filhos. É aqui, disse Lia, parando diante de um carvalho centenário. Sua base estava parcialmente coberta por eras e flores silvestres. O próximo passo da nossa jornada. Mas não há nada aqui, comentou Paulo, olhando ao redor. Nem sempre o tesouro está visível aos olhos, respondeu Lia com aquela sabedoria estranha que parecia vir de alguém muito mais velho. Às vezes é preciso escavar mais fundo. Eduardo observava fascinado como a menina se ajoelhava diante do tronco da árvore e começava a afastar cuidadosamente as eras. Seus dedos pequenos trabalhavam com a precisão de quem sabe exatamente o que está procurando. Aqui, exclamou ela finalmente, revelando o que parecia ser uma pequena porta entalhada no tronco da árvore, tão bem camuflada que seria quase impossível de notar sem saber exatamente onde procurar. Eduardo se aproximou, incrédulo. A porta era do tamanho de uma caixa de sapatos esculpida diretamente na madeira do carvalho e fechada por uma pequena tranca de metal. — O que é isso, pai? Perguntou Pedro, inclinando-se ao máximo que sua cadeira permitia. Eduardo balançou a cabeça genuinamente surpreso. — Não faço ideia. Nunca vi isso antes. É a porta das fadas, explicou Lia com naturalidade. A senhora das rosas me disse que ela mesma a esculpiu para deixar presentes para as crianças que viriam. Eduardo sentiu um nó na garganta. Helena realmente havia mencionado durante a gravidez que queria criar um jardim encantado para os filhos, com pequenos detalhes mágicos escondidos pela propriedade. Ele havia considerado a ideia charmosa, mas um tanto excêntrica, e nunca imaginara que ela realmente tivesse concretizado algum desses planos antes de morrer. Com mãos ligeiramente trêmulas, Eduardo tocou a pequena porta. A tranca não estava fechada. Bastou um leve puxão para que a portinhola se abrisse, revelando uma cavidade perfeitamente esculpida dentro do tronco. No interior, protegida por um saco plástico selado semelhante ao que protegera o diário, havia uma pequena caixa de madeira com as iniciais PMP entalhadas na tampa. Pedro e Paulo, sussurrou Eduardo, sentindo a emoção apertar sua garganta. É para vocês. Com cuidado entregou a caixa aos filhos que a olhavam com uma mistura de fascínio e reverência. Paulo, sempre o mais impulsivo dos dois, foi quem abriu a tampa. Dentro da caixa, sobre um forro de veludo azul, repousavam dois objetos idênticos, pulseiras de prata, delicadas mas masculinas, claramente feitas para pulsos infantis. Cada uma tinha uma pequena placa gravada. Na primeira lia-se: quando você cair. Na segunda, eu te levantarei. Eduardo não conseguiu conter as lágrimas. Helena havia preparado aquele presente para os filhos, antes mesmo de conhecê-los. Presentes que falavam de quedas e de reerguidas, como se de alguma forma ela já soubesse dos desafios que eles enfrentariam. Posso? Pediu Paulo, estendendo uma das pulseiras para o pai. Eduardo entendeu o gesto e ajudou cada um dos gêmeos a colocar sua pulseira. Eram um pouco grandes para seus pulsos finos, mas caíam perfeitamente como braceletes. Mamãe deixou isso para nós? Perguntou Pedro, admirando o brilho da prata sob a luz filtrada pelas folhas. Sim, respondeu Eduardo, enxugando discretamente os olhos. Ela preparou esses presentes quando vocês ainda estavam na barriga dela.
Então ela sabia, disse Paulo, tocando as palavras gravadas com a ponta dos dedos. Ela sabia que não poderíamos andar. A observação atingiu Eduardo como um soco. Era verdade. As mensagens das pulseiras pareciam premonitórias. Seria possível que Helena tivesse suspeitado que algo afetava negativamente os bebês ainda no útero. Que ela tivesse preparado essas pulseiras como um símbolo de esperança para o futuro dos filhos. Ela não sabia, interveio Lia com aquela certeza tranquila que a caracterizava. Ela apenas sabia que todos nós caímos algum dia. E queria prometer que estaria sempre lá para levantar vocês, não importa o que acontecesse. Eduardo olhou para a menina, impressionado mais uma vez com sua percepção. Lia tinha razão. Helena não poderia ter previsto a paralisia dos filhos, mas certamente queria deixar-lhes uma mensagem de força e resiliência. Há mais alguma coisa na caixa? Ele perguntou Eduardo, notando que o forro de veludo parecia um pouco elevado em uma das extremidades. Paulo investigou e descobriu um pequeno compartimento secreto sob o veludo. Dentro havia um pendrive prateado com as iniciais HM gravadas. Helena Mendes. Eduardo pegou o dispositivo com o coração acelerado. O que Helena teria guardado ali? Mais evidências sobre suas suspeitas? Mensagens para os filhos, para ele? Acho que por hoje já encontramos tesouro suficiente, disse, guardando o pendrive no bolso. O que vocês acham de voltarmos para casa e tomarmos um sorvete para comemorar? A menção ao sorvete animou as crianças, que logo se dirigiram de volta à casa principal, com Eduardo empurrando as cadeiras de rodas pelo caminho, agora familiar. Lia caminhava ao lado deles, ocasionalmente parando para colher uma flor ou observar um inseto, mas sempre retornando para continuar a conversa animada com os gêmeos, que não paravam de admirar suas novas pulseiras. Enquanto caminhavam, Eduardo não conseguia parar de pensar no pendrive. O que Helena teria deixado ali? E por que escondê-lo dessa forma tão elaborada, em um lugar que poderia nunca ter sido encontrado? Na casa, Dona Berenice os aguardava com uma expressão tensa. Assim que as crianças se distraíram com o sorvete prometido, ela se aproximou de Eduardo. Precisamos conversar, sussurrou. Encontrei algo perturbador. Eduardo assentiu, seguindo a governanta até seu escritório. Uma vez lá, Berenice fechou a porta e tirou da bolsa os pequenos sacos plásticos com as amostras de medicamentos. A maioria parece normal, explicou ela. Vitaminas comuns, suplementos de cálcio, coisas assim. Mas isso... Ela segurou um frasco particular, com uma etiqueta manuscrita indicando suplemento especial Dr. V. Este não tem registro na farmácia da cidade. Liguei para lá dizendo que precisava de mais, e eles disseram que nunca aviaram essa fórmula. É algo que o doutor traz pessoalmente. Eduardo pegou o frasco, examinando os pequenos comprimidos azul claros em seu interior. Com que frequência os meninos tomam isso? Todos os dias pela manhã e à noite. O Dr. Vitor insiste que é essencial para o equilíbrio neurológico deles, seja lá o que isso signifique. Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando controlar a raiva que crescia em seu peito. Tenho um amigo químico, professor na universidade. Vou pedir que analise esses comprimidos com urgência e discrição. Antes que Berenice pudesse responder, o telefone de Eduardo tocou. Era sua assistente no escritório, com uma notícia que fez seu sangue gelar. Cristina havia solicitado acesso ao seu computador pessoal na empresa, alegando precisar de alguns arquivos para uma reunião importante. Algo que nunca havia feito antes. Ela percebeu, murmurou Eduardo, desligando o telefone. De alguma forma ela percebeu que estamos investigando. Como isso seria possível? Ela perguntou Berenice, pálida. Eduardo pensou por um momento. Talvez ela tenha câmeras na casa. Ou talvez tenha alguém aqui informando-a. Não sei. Mas precisamos agir rápido. Naquele momento, como se conjurada por seus pensamentos sombrios, a campainha tocou. Dona Berenice espiou pela janela do escritório e empalideceu ainda mais. É ela, disse com a voz trêmula. Cristina está aqui. E não está sozinha. Eduardo se aproximou da janela. No caminho de entrada, um carro elegante estava estacionado. Cristina, impecável em seu terno executivo, conversava com um homem de meia-idade que Eduardo conhecia bem demais, o Dr. Victor. Eles nunca vêm juntos, observou Berenice, a voz baixa traindo seu nervosismo. Em 8 anos nunca os vi chegando juntos.
Eduardo tomou uma decisão rápida. Vá até os meninos. Não os deixe sozinhos nem por um segundo. E peça a Márcia que mantenha Lia por perto também. O que o senhor vai fazer? Eduardo sentiu o peso do pendrive em seu bolso, a promessa de respostas que poderia conter. Vou ganhar tempo e descobrir a verdade, custe o que custar. Enquanto se dirigia para receber as visitas inesperadas, Eduardo sentiu uma determinação férrea tomar conta de seu ser. Não se tratava mais apenas de desvendar um mistério do passado, mas de proteger o futuro de seus filhos. Se suas suspeitas estivessem corretas, e cada nova descoberta parecia confirmar o pior, então Cristina e o Dr. Victor haviam cometido crimes imperdoáveis contra sua família. E Eduardo Mendes não era um homem que perdoava facilmente. Eduardo sentiu o peso do mundo sobre seus ombros enquanto caminhava para receber as visitas inesperadas. Seu rosto, no entanto, não traía nenhuma das emoções tumultuosas que sentia. Anos negociando com executivos implacáveis e investidores inescrupulosos haviam lhe ensinado a arte da dissimulação. E nunca essa habilidade fora tão necessária quanto agora. Cristina, Dr. Victor, cumprimentou com um sorriso calculado, abrindo a porta principal. Que surpresa agradável! Não esperava vocês hoje. Cristina, uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente presos, em um coque severo e olhos de um azul gélido, sorriu com igual falsidade. Eduardo, querido, estávamos passando por perto e decidimos fazer uma visita rápida. Victor queria verificar como os meninos estão respondendo à nova medicação. Eduardo notou a familiaridade com que ela tratava o médico, não Dr. Victor, mas simplesmente Victor. Um pequeno deslize que confirmava uma intimidade maior do que jamais haviam demonstrado publicamente. Claro, entrem, respondeu, dando passagem. Os meninos estão tomando sorvete com a filha da nova jardineira. Eles ficarão felizes em ver vocês. Uma sombra de irritação cruzou o rosto de Cristina ao ouvir sobre Lia. Ah, sim, a nova jardineira. Ouvi dizer que ela tem uma filha bastante peculiar. Peculiar é uma boa descrição, concordou Eduardo enquanto os conduzia pelo hall. Lia tem um jeito especial com os meninos. Trouxe uma alegria que não víamos nesta casa há muito tempo. Dr. Victor pigarreou, ajustando os óculos de armação fina no nariz aquilino. Cuidado com expectativas exageradas, Eduardo. Crianças como Pedro e Paulo precisam de rotina e previsibilidade. Novas amizades são positivas, mas não devem interferir no regime terapêutico que estabelecemos. Eduardo precisou de todo o seu autocontrole para não reagir à menção ao regime terapêutico, o regime que, ele agora suspeitava, mantinha seus filhos artificialmente paralisados. Claro, doutor, nunca negligenciaríamos os tratamentos que o senhor prescreveu. Na sala de estar, Pedro e Paulo estavam terminando seus sorvetes, enquanto Lia contava uma de suas histórias elaboradas. Dona Berenice estava presente, sentada discretamente num canto, seu olhar vigilante nunca deixando as crianças. Ao verem o médico e a secretária, os gêmeos tiveram reações surpreendentemente distintas. Pedro pareceu se retrair ligeiramente, enquanto Paulo forçou um sorriso educado. Dr. Victor! Exclamou Paulo. Olha o que encontramos hoje. O menino ergueu o pulso mostrando a pulseira de prata. Era da nossa mãe para nós. Eduardo observou atentamente as reações de Cristina e do médico. Por um segundo, tão breve que quase passou despercebido, ambos trocaram um olhar alarmado. Que coisa linda! Comentou Cristina, recuperando-se rapidamente. Onde vocês encontraram essas preciosidades? Foi a Lia quem achou, respondeu Pedro apontando para a amiga. Ela nos levou até uma árvore mágica no jardim. Todos os olhares se voltaram para a menina, que permanecia sentada calmamente, observando os recém-chegados com seus olhos penetrantes. Havia algo em sua postura, uma tranquilidade quase sobrenatural, que parecia desafiar a tensão crescente no ambiente. Você deve ser Lia, disse Dr. Victor, aproximando-se da menina com um sorriso que não atingia seus olhos. Sou o médico dos meninos. Estou curioso para saber como você descobriu esse esconderijo. Conheço esta propriedade há anos e nunca ouvi falar de uma árvore mágica. Lia sustentou o olhar do médico sem hesitação. A Senhora das Rosas me mostrou o caminho, respondeu simplesmente. A Senhora das Rosas?
Questionou Cristina, seu tom oscilando entre ceticismo e apreensão. Sim, confirmou Lia. A mãe deles. Ela tem um vestido branco e está sempre no jardim, cuidando das flores e observando os meninos pela janela. Eduardo viu o rosto de Cristina empalidecer, enquanto o Dr. Victor pigarreava nervosamente. Que imaginação fértil, comentou o médico forçando uma risada. Eduardo, podemos falar em particular? Trouxe os resultados dos últimos exames dos meninos. Claro, concordou Eduardo. Berenice, poderia levar as crianças para o jardim de inverno? Talvez Lia possa contar mais uma de suas histórias enquanto conversamos. Assim que as crianças saíram, acompanhadas pela governanta, a atmosfera na sala mudou drasticamente. A falsa cordialidade deu lugar a uma tensão palpável. Antes de discutirmos os exames, começou Eduardo, indicando o sofá para que se sentassem, gostaria de entender algo. Por que vocês parecem tão incomodados com uma simples pulseira de prata? Cristina ajustou a postura, seu olhar endurecendo. Não sei do que você está falando, Eduardo. Estamos apenas surpresos em ver um item que pertencia a Helena. Todos sabemos como você evitou manter lembranças dela à vista após sua morte. Interessante observação, respondeu Eduardo, mantendo a voz controlada. Especialmente porque eu nunca mencionei que as pulseiras pertenciam a Helena. Apenas disse que eram dela para os meninos. Um silêncio tenso se instalou na sala. Dr. Victor foi o primeiro a quebrá-lo, seu tom agora mais cauteloso. Eduardo, entendo que você esteja emocionalmente afetado por essas descobertas recentes, mas não podemos perder de vista o que realmente importa, a saúde dos meninos. Trouxe uma nova medicação que pode ajudar com aqueles espasmos musculares que mencionamos na última consulta. Eduardo observou-lhe o pequeno frasco de comprimidos azuis que o médico tirou do bolso. Idênticos aos que Dona Berenice havia identificado como suspeitos. Sabe, Dr. Victor, é curioso que mencione espasmos musculares. Não lembro de ter discutido isso com o senhor recentemente. Na verdade, tenho observado os meninos atentamente nas últimas semanas e não notei nenhum espasmo. O médico trocou outro olhar rápido com Cristina. Talvez você não tenha notado, mas meu exame clínico detectou. É uma condição sutil, mas que requer tratamento preventivo. Preventivo, repetiu Eduardo, deixando a palavra pairar no ar como uma acusação silenciosa. Então, mudando abruptamente de tática, tirou o pendrive do bolso. Encontramos isso junto com as pulseiras. Ainda não tive chance de verificar o conteúdo. Talvez devêssemos fazer isso agora juntos? A reação foi imediata e reveladora. Cristina se levantou bruscamente, sua máscara de calma profissional desmoronando por completo. Eduardo, acredito que essa conversa está tomando um rumo improdutivo. Talvez devêssemos voltar outro dia quando você estiver mais racional. Por que a pressa, Cristina? Há algo neste pendrive que você não quer que eu veja? Dr. Victor também se levantou, colocando uma mão no braço de Cristina, num gesto que pretendia ser tranquilizador, mas traía intimidade. Eduardo, como seu amigo e médico da família, estou preocupado. Você parece estar sob tremendo estresse. Talvez devêssemos considerar uma consulta com um colega meu, especialista em... Não termine essa frase, interrompeu Eduardo, sua voz cortante como aço. Não ouse sugerir que estou mentalmente instável por fazer perguntas legítimas sobre a saúde dos meus filhos. Levantando-se, Eduardo caminhou até seu laptop na mesa próxima à janela. Inseriu o pendrive com gestos deliberadamente lentos, mantendo os olhos fixos em seus visitantes. A tensão no ar era quase palpável enquanto o computador processava o dispositivo. O que apareceu na tela fez Eduardo prender a respiração. Não eram documentos de texto, como esperava, mas vídeos, dezenas deles organizados por data. O mais antigo datava de 8 anos atrás, o período da gravidez de Helena. Eduardo clicou no primeiro arquivo. A imagem de Helena apareceu, sentada no mesmo caramanchão onde ele encontrara seu diário. Seu ventre proeminente indicava estágio avançado da gravidez. Ela olhava diretamente para a câmera, seu rosto uma mistura de determinação e medo. Se você está vendo isto, Eduardo, começou ela, sua voz trazendo uma onda de emoção que quase derrubou Eduardo. Significa que minhas suspeitas eram fundadas. Algo está errado. Muito errado. Helena prosseguiu detalhando suas observações. Como começara a se sentir estranhamente fraca após as consultas com o Dr. Victor.
Como os movimentos dos bebês, antes vigorosos, haviam diminuído drasticamente. Como encontrar a Cristina mexendo em seus remédios quando pensava que não estava sendo observada. Não tenho provas concretas, continuava Helena no vídeo. Apenas coincidências e instinto. Mas conheço Cristina há anos, Eduardo. Vi como ela olha para você quando pensa que ninguém está notando. E recentemente percebi algo mais sinistro. A maneira como ela fala dos bebês como se fossem um inconveniente. Eduardo pausou o vídeo, incapaz de continuar assistindo na presença daqueles que sua esposa apontava como possíveis conspiradores. Ao olhar para Cristina, viu que a máscara havia caído completamente. Seu rosto, normalmente composto e profissional, estava contorcido numa expressão de fúria e desespero. Ela sempre foi paranoica, cuspiu Cristina, abandonando qualquer pretensão de inocência. Sempre imaginando coisas, inventando histórias. Você realmente vai acreditar nas fantasias de uma mulher hormonalmente instável? Helena nunca foi paranoica, respondeu Eduardo, sua voz perigosamente calma. Ela era observadora, intuitiva, qualidades que eu, em minha arrogância e distração, deixei de valorizar adequadamente. Dr. Victor, vendo que a situação deteriorava rapidamente, tentou recuperar algum controle. Eduardo, sei que isto parece ruim, mas há explicações médicas legítimas para tudo. A condição dos meninos é genuína, acredite. É mesmo? Questionou Eduardo. Então o senhor não se importará se eu levar esses comprimidos especiais para análise independente, certo? Ou se pedirmos uma segunda opinião sobre a paralisia dos gêmeos? O médico empalideceu visivelmente. Isso seria desnecessário e potencialmente perturbador para os meninos. O que seria perturbador? Interveio uma nova voz. É descobrir que foram vítimas de envenenamento sistemático desde antes do nascimento. Todos se viraram para ver Márcia parada na entrada da sala, segurando um celular. Ao seu lado estava um homem de terno, que Eduardo reconheceu como o detetive particular, que havia contratado discretamente dias atrás, logo após encontrar o diário. Gravamos tudo, informou o detetive mostrando o celular. Suas reações ao pendrive, as quase confissões, somado às amostras de medicamentos que o Sr. Mendes já enviou para análise, temos o suficiente para iniciar uma investigação formal. Cristina, percebendo que estava encurralada, abandonou qualquer pretensão de compostura. Você não entende, Eduardo. Ela nunca foi boa o suficiente para você. Uma paisagista amadora, sem refinamento, sem ambição. Eu estive ao seu lado por 15 anos. Construímos o império farmacêutico juntos, enquanto ela só queria plantar flores e ter bebês. A verdade brutal da obsessão de Cristina finalmente se revelava em toda a sua perversidade. Eduardo sentiu uma mistura de nojo e pena pela mulher que um dia considerara uma aliada indispensável. E os meninos? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Que mal eles lhe fizeram para merecer isso? Foi o Dr. Victor quem respondeu, seu tom clínico mesmo na confissão. Era apenas para ser algo temporário. Administramos doses controladas de um relaxante muscular experimental durante a gravidez, o suficiente para criar uma aparente condição neurológica nos fetos sem causar outros danos. A ideia era que Helena, devastada pela condição dos bebês, se afastasse para um tratamento prolongado. Cristina assumiria os cuidados, se tornaria indispensável, eventualmente substituiria minha esposa, completou Eduardo, a compreensão da profundidade da traição caindo sobre ele como uma avalanche. Mas Helena morreu no parto. Uma complicação imprevista. Um resultado trágico e não intencional, tentou argumentar o médico. Depois disso, não podíamos simplesmente reverter a condição dos meninos. Levantaria suspeitas. Então, continuamos o tratamento, mantendo doses mínimas apenas para preservar o status quo. E vocês pretendiam fazer isso por quanto tempo? Questionou Eduardo, a raiva agora mal contida. Para sempre? Cristina, percebendo que não havia mais saída, olhou para Eduardo com uma mistura perturbadora de devoção e ódio. Eu só queria que você me visse, Eduardo. Realmente me visse. O detetive fez um gesto discreto, e 2 policiais que aguardavam no corredor entraram na sala. Cristina Alves e Dr. Victor Menezes estão detidos para investigação por tentativa de homicídio, homicídio culposo,
adulteração de medicamentos e maus tratos a menores. Tenho o direito de permanecer em silêncio. Enquanto os policiais conduziam os detidos para fora, Eduardo permaneceu imóvel, absorvendo tudo o que acabara de descobrir. A magnitude da traição, a crueldade calculada, a perda irreparável de 8 anos da vida de seus filhos, tudo isso pesava sobre ele como uma laje. Senhor Mendes? A voz suave de Lia o trouxe de volta à realidade. A menina estava parada na porta, observando-o com seus olhos sábios. Está tudo bem, Lia, assegurou Eduardo, tentando sorrir. Há apenas assuntos de adultos. Os mocinhos ganharam? Perguntou ela, com a simplicidade direta das crianças. Eduardo assentiu, sentindo uma estranha leveza em meio à tempestade emocional. Sim, Lia, os mocinhos ganharam. A Senhora das Rosas está sorrindo, comentou a menina, olhando para um ponto vazio próximo à janela. Ela diz que agora os meninos podem voar. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em outros tempos, teria descartado tais palavras como imaginação infantil, mas agora, após tudo o que vivera nos últimos dias, estava mais aberto a possibilidades que antes consideraria absurdas. Onde estão Pedro e Paulo? Ele perguntou, percebendo que precisava estar com seus filhos nesse momento crucial. No jardim com mamãe e Dona Berenice. Eles estão perguntando sobre o médico e a moça brava. Eduardo suspirou, percebendo o desafio que seria explicar tudo isso para crianças de 8 anos. Vou falar com eles. No jardim encontrou os gêmeos ansiosos e curiosos. Com Márcia, Berenice e Lia presentes, Eduardo se sentou num banco de pedra e, com palavras cuidadosamente escolhidas, explicou que o Dr. Victor havia cometido um erro grave no tratamento deles, um erro que os impedira de andar todo esse tempo. Então, não nascemos assim? Te perguntou Pedro, seus olhos arregalados de esperança e confusão. Não, filho, respondeu Eduardo, lutando contra as lágrimas. Vocês nasceram perfeitamente saudáveis. E agora vamos encontrar médicos realmente bons para ajudá-los a recuperar o que foi tirado de vocês, Paulo. Sempre o mais pragmático dos dois, fez a pergunta que estava na mente de todos. Pai, isso significa que um dia poderemos andar? Eduardo olhou para os filhos, para as pulseiras que agora adornavam seus pulsos finos. Quando você cair, eu te levantarei. E sentiu uma certeza que transcendia a lógica e a ciência. Sim, Paulo, um dia vocês vão andar. Não sei quanto tempo levará ou quanto esforço será necessário, mas prometo que faremos tudo o que for preciso. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. A imprensa logo descobriu o escândalo. O poderoso empresário farmacêutico, cuja secretária e médico de confiança haviam envenenado sua esposa grávida e posteriormente seus filhos. O julgamento atraiu atenção nacional, com Cristina e o Dr. Victor eventualmente sendo condenados a longas penas de prisão. Mas para Eduardo e os gêmeos, a verdadeira jornada estava apenas começando. Uma equipe de especialistas em neurologia e fisioterapia foi reunida, incluindo profissionais internacionais experientes em casos de atrofia muscular prolongada. O diagnóstico inicial foi cautelosamente otimista. Embora os músculos dos meninos estivessem severamente atrofiados após 8 anos de inatividade forçada, não havia dano neurológico permanente. Com a suspensão completa dos medicamentos sabotadores, fisioterapia intensiva e possivelmente cirurgias corretivas, havia chances reais de recuperação. O processo seria longo, doloroso e sem garantias, mas pela primeira vez em 8 anos havia esperança. Márcia e Lia tornaram-se presença constante na mansão, que pouco a pouco perdia sua aura de mausoléu silencioso para se transformar num lar de verdade. Eduardo, antes tão consumido pelo trabalho e pela culpa, reorganizou completamente suas prioridades. A empresa, agora, era administrada por executivos de confiança, enquanto ele dedicava seu tempo aos filhos e à fundação que criara para ajudar vítimas de negligência médica. Lia continuava a ter um papel especial na recuperação dos gêmeos. Suas histórias agora acompanhavam cada sessão de fisioterapia, transformando exercícios dolorosos em aventuras imaginárias onde guerreiros corajosos superavam obstáculos impossíveis e, de alguma forma, aquelas narrativas fantásticas
pareciam fazer diferença real no progresso físico dos meninos. Ela tem um dom, comentou certa vez a fisioterapeuta principal, depois de uma sessão particularmente difícil, onde Pedro, inspirado por uma história de Lia sobre um menino que escalava montanhas com cordas feitas de estrelas, conseguira manter-se em pé apoiado nas barras paralelas por quase 1 minuto, um recorde pessoal. A maneira como ela os motiva, como transforma a dor em determinação. Não se aprende isso em nenhuma faculdade. 6 meses após o início do tratamento intensivo, veio o momento que ficaria para sempre gravado na memória de Eduardo. Era uma tarde de primavera, com o jardim explodindo em cores e fragrâncias que lembravam a época em que Helena cuidava pessoalmente de cada canteiro. Os gêmeos estavam no gazebo, com Lia entre eles, todos absortos em algum jogo inventado pela menina. Eduardo observava à distância, permitindo-lhes aquele momento de normalidade infantil, quando viu algo que fez seu coração quase parar. Paulo, aparentemente determinado a alcançar algo fora do alcance de sua cadeira, colocou as mãos nos apoios e, com um esforço visível, impulsionou-se para cima. Por um segundo, breve, mas inequívoco, ele ficou em pé, sozinho, sem apoio. Foi apenas um instante antes que as pernas frágeis cedessem e ele caísse de volta na cadeira, rindo da própria ousadia. Mas aquele segundo continha uma eternidade de possibilidades. Eduardo correu até eles, lágrimas nos olhos. — Você viu isso, pai? Gritou Paulo exultante. — Eu fiquei em pé. Sozinho! — Vi sim, campeão, respondeu Eduardo, abraçando o filho com força. — Vi sim. Pedro, não querendo ficar para trás, anunciou determinado. Amanhã vai ser minha vez. Vou me levantar também. Lia observava a cena com um sorriso sereno. A Senhora das Rosas disse que vocês são mais fortes do que o veneno, que suas pernas só estavam dormindo, esperando pela hora certa de acordar. Aquela noite, depois que os meninos finalmente adormeceram, exaustos mas felizes com o progresso do dia, Eduardo caminhou sozinho pelo jardim. A lua cheia iluminava os caminhos, dando às rosas brancas um brilho quase etéreo. No caramanchão, sentou-se no mesmo banco onde Helena costumava se sentar, o lugar onde ela escondera seu diário, onde gravara os vídeos que eventualmente expuseram a verdade. Por um momento, permitiu-se sentir plenamente a perda, não apenas da mulher que amara, mas dos anos que seus filhos jamais recuperariam. — Eu sinto muito, Helena, murmurou para o silêncio da noite. Sinto muito por não ter visto o que estava acontecendo, por não ter estado lá quando você precisou de mim. Uma brisa suave agitou as rosas, trazendo seu perfume até ele. Por um instante, talvez fruto da imaginação, talvez algo mais, Eduardo teve a impressão de sentir uma presença familiar ao seu lado, um toque fantasmagórico em seu ombro. — Senhor Mendes. A voz de Lia o surpreendeu. A menina estava parada na entrada do caramanchão, ainda vestida, como se também não conseguisse dormir. — Lia, está tarde. Não deveria estar na cama. Ela se aproximou, sentando-se ao seu lado no banco. A Senhora das Rosas pediu para eu vir. Disse que o senhor precisava ouvir algo importante. Eduardo sorriu tristemente. Em outros tempos, teria repreendido a menina por alimentar tal fantasia. Agora ela apenas perguntou: — E o que ela quer que eu saiba? — Que não foi culpa sua, respondeu Lia, olhando-o com intensidade. — Que você não poderia saber. Que ela tentou proteger os bebês até o fim, guardando provas que um dia revelariam a verdade. E que está feliz porque agora você finalmente encontrou o caminho de volta para a luz. As palavras, tão simples e diretas, atingiram Eduardo com força devastadora. A culpa que carregara por tantos anos, o peso esmagador de não ter percebido, não ter protegido, começou a se dissolver lentamente, como névoa sob o sol da manhã. Ela também disse, continuou Lia, que a história ainda não acabou. Que este é apenas o começo de um novo capítulo. Eduardo assentiu, compreendendo a profunda verdade naquelas palavras. A jornada de recuperação dos gêmeos seria longa e incerta. Haveria dias difíceis pela frente, retrocessos, momentos de desespero, mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia uma sentença, mas uma promessa. Obrigado, Lia, disse ele finalmente, por tudo o que você fez por esta família. A menina sorriu aquele sorriso luminoso que parecia iluminar todo o jardim. Não fui eu quem fez algo, Sr. Mendes.
Eu só ajudei todos a escutarem o que já estava sendo dito. Um ano depois, no aniversário de 10 anos dos gêmeos, a mansão Mendes estava quase irreconhecível. Os muros altos que antes a isolavam haviam sido parcialmente substituídos por cercas vivas floridas. O jardim, antes rigidamente geométrico, agora tinha canteiros mais livres, orgânicos, cheios de vida e cor. E a casa em si parecia respirar, com janelas sempre abertas deixando entrar brisa e luz. Para a celebração, Eduardo havia convidado não apenas familiares e amigos próximos, mas também toda a equipe médica que acompanhara a extraordinária recuperação dos meninos e as famílias de outras crianças que a Fundação Helena Mendes havia ajudado no último ano. O momento mais esperado da festa chegou quando as portas principais se abriram e Pedro e Paulo surgiram lado a lado, não em cadeiras de rodas, mas apoiados em bengalas coloridas especialmente desenhadas para eles. Com passos lentos, mas determinados, atravessaram o salão até a mesa do bolo, sob aplausos emocionados de todos os presentes. Não era uma recuperação total. Os médicos haviam sido claros que o caminho seria longo, com limitações permanentes possíveis. Mas era um milagre do esforço humano, da ciência e de algo mais. Algo que transcendia explicações racionais. Eduardo observava seus filhos com o coração transbordando de orgulho. Ao seu lado, Márcia, agora não apenas jardineira, mas companheira de vida, apertou sua mão discretamente. E Lia, que aos 10 anos já demonstrava um talento extraordinário para contar histórias, permanecia próxima aos gêmeos, como sempre fazia nos momentos importantes. Quando chegou a hora de soprar as velas, Pedro pediu silêncio e, com a voz emocionada, disse: "Antes de fazer nosso pedido, queremos agradecer ao papai por nunca desistir de nós, aos médicos por nos ajudarem a redescobrir nossos corpos, a Lia por nos mostrar que as histórias mais fantásticas às vezes são verdadeiras." Fez uma pausa, olhando para o irmão, que assentiu em concordância silenciosa. "E a sua mãe, esteja onde estiver, por ter deixado pistas que nos libertaram." Não havia um olho seco no salão quando os gêmeos sopraram juntos as velas, enquanto o último raio de sol poente atravessava os vitrais, pintando o ambiente com cores caleidoscópicas. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Eduardo encontrou os três, Pedro, Paulo e Lia, no jardim, próximo ao caramanchão das rosas. Estavam quietos, observando o céu que começava a se pontilhar de estrelas. "Vocês estão bem?" perguntou aproximando-se. Paulo sorriu, aquele sorriso que tanto lembrava a Helena. "Estamos ótimos, pai, só sentindo tudo." "A Senhora das Rosas esteve conosco o tempo todo na festa", comentou Lia casualmente, ajustando uma das trancinhas que haviam se soltado. Ela parecia tão feliz quanto todo mundo. Eduardo já não questionava essas observações de Lia. Havia aprendido que algumas verdades existem além do que podemos ver ou comprovar. "Sabe, pai", disse Pedro, apoiando-se em sua bengala decorada com desenhos de dragões. "Acho que entendi o que mamãe queria dizer com as pulseiras." "Como assim?" perguntou Eduardo, sentando-se no banco ao lado deles. Pedro levantou o pulso onde a pulseira de prata, agora ajustada para seu tamanho, brilhava sob a luz da lua nascente. "Quando você cair, eu te levantarei." Não é só sobre cair fisicamente, é sobre todas as vezes que a gente cai na vida. Quando ficamos tristes ou com medo, ou quando achamos que não vamos conseguir. "É sobre nunca estarmos sozinhos", completou Paulo. "Mesmo quando a pessoa que nos ajudaria a levantar não está mais aqui do jeito que gostaríamos." Eduardo sentiu o peito apertar com uma emoção que não conseguia nomear. Algo entre orgulho, gratidão e uma saudade doce que já não doía como antes. "É exatamente isso", concordou. "E acho que sua mãe estaria muito orgulhosa da sabedoria de vocês." Lia, que estivera observando o céu com atenção, apontou de repente para uma estrela particularmente brilhante. "Olhem, uma estrela cadente! Façam um pedido." Enquanto os gêmeos fechavam os olhos, concentrados em seus desejos silenciosos, Eduardo contemplou o jardim que um dia fora o refúgio de Helena. As rosas brancas brilhavam sob a luz da lua, como pequenos faróis guiando o caminho. E pela primeira vez em muitos anos, ele não sentiu o peso esmagador da perda, mas a presença luminosa do amor que havia transformado sua vida, não uma, mas 2 vezes.
Primeiro através de Helena, que mesmo na morte, encontrara um jeito de proteger seus filhos e revelar a verdade. E depois através de Lia, a menina extraordinária que trouxera luz para uma casa mergulhada em sombras, que enxergava além do visível, e que ajudara 3 almas feridas a encontrarem o caminho da cura. O caminho à frente ainda seria desafiador. Haveria mais cirurgias, mais sessões de fisioterapia, mais lágrimas de frustração nos dias ruins. Mas agora, Eduardo sabia que eles não caminhariam sozinhos, que existiam forças maiores do que a ciência podia explicar, conexões mais profundas do que a lógica podia compreender, e que, às vezes, o maior tesouro não está escondido em lugares secretos do jardim, mas nas histórias que contamos uns aos outros, histórias de queda e redenção, de perda e encontro, de dor transformada em força. Histórias que, como as sementes plantadas por Márcia e Lia naquele primeiro dia, apenas precisavam de tempo, cuidado e um pouco de magia para florescer.